Então, pode, fica à vontade, Larissa, para fazer suas observações sobre o texto, né? Conduzir os diálogos para a gente discutir sobre o feminismo comunitário. Certo. Primeiramente, boa noite a todas, todos, todes. Obrigada pela oportunidade da gente fazer essa troca. Quero parabenizar a Mirella pela apresentação, ela tocou nos pontos principais, assim, tudo que a Mirella apresentou foi justamente o que eu destaquei, né, como o mais central do texto, a apresentação também em PowerPoint belíssima, né, muito bem esquematizada. Eu lembro que quando eu olhei o título do texto, né, quando estava jogando aqui os textos para a gente escolher, eu falei, é esse que eu quero, assim, prestar mais atenção nele, né, porque é uma oportunidade enorme para a gente, enquanto pesquisadoras, pesquisadores que têm pensado a diversidade, se permitir ler, né, um pensamento feminista, um pensamento comunitário, indígena. Eu acho que isso traz para a gente a luz de um conhecimento que a gente ainda não acessou, né? Ainda está aprendendo a acessar. E aí, assim, eu fui, a partir dessas categorias que ela foi trazendo no texto, colocando algumas relações que eu pensei com outras leituras, né? Com algumas reflexões de outros momentos. Né? Então, eu penso que essa própria definição que ela traz, né, sobre feminismo, né, que ela traz essa definição de um feminismo que ela coloca, deixa eu só encontrar aqui, como a luta e a proposta política de vida de qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo, em qualquer etapa da história que se tenha rebelado diante do patriarcado que a oprime, né? E aí ela traz essa definição de feminismo e ao longo do texto ela vem trazendo o quanto esse feminismo comunitário, ele tem a perspectiva da comunidade, né, como sendo o central, né, o ponto de partida para se pensar a própria possibilidade de igualdade, né? Então, a comunidade como essa percepção de que homens, mulheres e outros gêneros que aí estejam, eles são complementares, né? Não estão em posições hierarquizadas, são como irmãos, né? Então, ela parte dessa perspectiva. E aí, quando ela coloca essa proposta do feminismo como política de vida, eu me lembrei muito de um texto que eu li nos tempos da pandemia, que ainda estamos, né, mas nos tempos mais difíceis, um texto produzido pelo Rufino, que é o autor do livro Pedagogia das Encruzilhadas, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, e aí ele tem um texto que depois eu vou enviar o link aqui, que o nome do texto é Encantamento, sobre política de vida. E aí, nesse texto, ele vai discutindo, né, sobre essa noção de encantamento, que é uma noção que existe nas religiões africanas, afro-brasileiras e também indígenas brasileiras, como uma noção contrária a essa compreensão colonial de um mundo que ele é feito para ser explorado. Né? Então, de um mundo que é como se fosse uma máquina de produzir morte e não de produzir vida. Né? E aí ele traz encantamento como política de vida, como uma necessidade urgente da gente reencantar esse mundo, e aí reencantar esse mundo, ele coloca aqui a noção de encantamento, é justamente a noção de que é uma integração de todos os seres viventes na nossa biosfera, né? E aí ele coloca esses seres viventes, né? A noção de encantamento das coisas que são visíveis, das coisas que são invisíveis, né? Das coisas materiais e imateriais que compõem a terra, o território que a gente divide, né? Então, reencantar o mundo parece que é também uma agenda do feminismo comunitário, né? Trazer essa noção de encantamento como uma política que produz vida, ao contrário dessa política de morte, que é a política do capitalismo e a política neoliberal, né? Aí, enquanto ela fala, né, sobre essa necessidade da gente perceber, lutar contra a colonialidade de gênero, a gente percebe o quanto existe aí uma semelhança entre nós mulheres, né, e a própria Terra, enquanto um corpo que também pode ser visto dentro da noção de gênero como um corpo feminino, né, porque a Terra, né, enquanto aquela que produz vida, enquanto aquela que gera abundância, enquanto aquela que nutre a gente, tem essa semelhança com os corpos femininos, né?
E isso a gente pode pensar aí, né, que dentro da própria construção da razão moderna, né, do quanto esse corpo feminino, que é assim entendido, né, a Terra, ele também é fruto dessa violência colonial, né, ao passo que o corpo das mulheres, né, é visto como esse corpo que é para ser violentado, o corpo terra, que também é um corpo que nutre, que produz vida, como esse corpo que também é violentado. Né? Então, essa semelhança, né? Eu acho que a mãe terra, ela não é explorada à toa, ela é explorada porque ela é também vista enquanto esse objeto feminino pela razão ocidental. Né? Então, aí a gente pode ver essa semelhança aí, mais esse ordenamento da colonialidade de gênero, né? Vou destacar uma parte que ela fala assim: lutar pelas liberdades e autonomias de nossos corpos nas mulheres da floresta condiciona-se à luta pela liberdade da própria natureza, né? Porque a natureza, enquanto esse corpo que também compartilha com a gente essa potencialidade que a colonialidade explora. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou eu vou fazendo os diálogos? Como é que o grupo se organiza mesmo? Olha, fica a cargo de você pode conduzir, fazer perguntas e ver se alguém mais respondeu, porque o que a gente espera, Larissa, é que todos tenham lido o texto, mas a gente sabe que nem todos leem. E aí é o que a professora Diomar sempre fala, né? Parece que são tantas as coisas que a gente tem que dar conta ultimamente, né? Que aí foi uma ideia da gente dividir o texto para 3 pessoas, para pelo menos, no mínimo, 3 pessoas lerem o texto. Entendi. Mas aí, se alguém, gente, quiser, fica à vontade, né? Vou falar. Clarissa, se você quiser fazer alguma provocação, alguma pergunta, também fica à vontade, tá? Sim, certo. Eu acabei que, assim, não pensei perguntas, né? Se surgir alguma pergunta aqui, eu faço a provocação. Eu fui colocando mais em termos, assim, de articulação com outras leituras e com outros pensamentos, mas aí todo mundo pode ficar à vontade enquanto eu estiver falando, se uma coisa não ficar muito clara, ou se quiser complementar, só levantar a mão, tá certo? Beleza. Tem uma parte, né, quando ela fala sobre as identidades, né? E aí, quando ela fala sobre as identidades étnicas versus identidades políticas, né, da necessidade da gente fugir dos essencialismos, né, de a gente buscar, através do feminismo comunitário, construir identidades que sejam identidades que se entendem dentro das relações políticas que as constroem, né? Então, porque às vezes a identidade étnica, na maioria das vezes, na verdade, ela acaba se tornando um aprisionamento, né? No sentido de que as pessoas não conseguem compreender os deslocamentos que as identidades sofrem nos contextos e nos tempos históricos em que elas se dão, né? Então, essa coisa, né? Quando a gente vê, por exemplo, as pessoas se prendendo àquele identitarismo, no sentido de dizer, mas se você não mora na floresta, então você não é indígena, por exemplo, né? Então, o risco das identidades étnicas, né, elas justamente vão para esse lado. Então, a importância da gente construir essas identidades políticas, porque elas permitem a gente ir fazendo articulações conforme a gente vive a nossa existência nos contextos em que isso é permitido, né? E a identidade política, ela acaba coincidindo com a própria ideia de movimento, que é uma categoria que eles trazem, né? Com o movimento, com o tempo, com o espaço, com a memória, isso tudo se articula, né? Porque a identidade, ela tem a expressão no corpo da pessoa, no corpo de quem vive, né? Mas só que o tempo, o espaço, o movimento, a memória, que são outras categorias que são trazidas pelo feminismo comunitário, eles vão fazendo uma costura que faz com que essas identidades, elas vão se reformulando, né? E aí, quando ela traz a necessidade da identidade política, ela puxa o quanto... Essa é outra autora que fala, que ela cita, eu acho que é a Adriana Guzmán Arroio, né? A Adriana Guzmán Arroio traz a importância da identidade étnica também, né? Quando você se reconhece, por exemplo, ela coloca lá, me reconhecer enquanto aimara,
fez com que isso fortalecesse a minha identidade política, né? Então, é uma conversa entre as duas identidades, né? Não é que elas se excluam, mas que elas possam estar juntas. E aí ela fala, né? O colonialismo, ele roubou os nossos espelhos. A gente não se mira em quem é aimara, a gente não se mira em quem é indígena, a gente se mira no olho do colonizador, no espelho do colonizador. E isso é um problema para o feminismo comunitário, porque a gente precisa superar esses espelhos, né? E aí eu anotei aqui do lado, né? Os espelhos que o colonizador nos fez enxergar, né? Nos ensina a enxergar, são os espelhos de Narciso, né? Vocês conhecem esse mito grego? O mito de Narciso? Então, o mito de Narciso é uma metáfora, né, dentro da mitologia grega, que foi largamente utilizada na cultura ocidental, na filosofia ocidental, para falar justamente sobre homens brancos eurocentrados, né? Então, a figura de Narciso reflete muito isso. Quando Caetano Veloso diz assim, Narciso acha feio que não é espelho, né? Porque Narciso era alguém que era fissurado na própria imagem. Né? Então, tudo que não era a imagem de Narciso, ele achava feio, ele não gostava, ele queria, né, acabar. E a figura do colonialismo é muito isso, né? O colonialismo é narcísico. Então, o colonizador, o que ele viu, ele achou feio, né? E quis destruir, né, todos os outros povos que foram colonizados. Então, quando ela diz assim, a gente precisa de outros espelhos, né, para se mirar, né? Isso é de extrema importância. A gente precisa do espelho aimara, que não precisa ser um objeto, pode ser o rio, né? Também. Pessoas, né, afro-brasileiras, afrocentradas, podem se mirar nos espelhos de Oxum, por exemplo, né? Então, a gente tem tantos outros espelhos para se mirar, e a gente, às vezes, continua teimando no espelho de Narciso, que é onde a gente não se enxerga, né? Algum comentário, pessoal, por aqui? Alguém já assistiu Pureza? Nos cinemas, para conseguir ver. Morrendo de vontade de assistir, mas ainda não assisti. Ainda não? Pois, quando tiver a oportunidade, não sei se ainda está no cinema, né? Mas Pureza, riquíssimo, né? O filme falando sobre trabalho escravo no Maranhão. E aí lá também tem assim uma analogia com o mito de Narciso. Quando vocês olharem, vão enxergar, né? Esse espelho que também está colocado lá, né? Deixa eu ver o que mais que eu destaquei aqui. A noção de monocultura que ela traz, né? Do pensamento colonial como um pensamento monocultural, que é um pensamento diferente, contrário e que anula a interculturalidade, né? Então, o pensamento intercultural que enxerga a diferença, a diversidade como produtora de riqueza, né? E isso é uma afirmação basilar da interculturalidade. Isso é estruturalmente diferente do pensamento colonial, né? Da colonialidade. Porque para o colonizador, né, para o pensamento da colonialidade, a diferença jamais foi vista como riqueza, né? Pelo contrário, parte-se da perspectiva de que é a homogeneização, né? Que é um pensamento totalitário e universalizante, né? E eles pensam que a universalização, a desterritorialização e também essa homogeneização é que vai promover riqueza. Então, tanto que é a partir desse pensamento, por exemplo, de pegar o continente africano, chamar de África e chamar todo mundo lá, né, de negros africanos, né, onde você totaliza e apaga, né, essas diferentes nações, assim como apagou as diferentes nações de Abiyala. Isso é uma forma de totalizar e homogeneizar. Então, a diferença não era percebida como riqueza, né? O que era percebido como riqueza era que era igual, né? Era totalizar, universalizar as coisas, né? Daí a necessidade de discutir a universalidade e o relativismo, né? Como uma possibilidade de enxergar essas diferenças como produtoras de riqueza e não necessariamente a riqueza nesse entendimento neoliberal de produção de dinheiro, né? Mas da riqueza como produção de vida. Mirela. Então, é bem interessante observar, né, que essa forma que a gente tem, né, de colocar
o ser humano dentro dessa caixinha monocultural, ele propõe exatamente isso, é uma proposta do capitalismo, né? O capitalismo está aí para isso, para nos tornar universais, de uma maneira em que todo mundo seja igual, todo mundo deseja consumir o mesmo tipo de coisa, todo mundo deseja fazer o mesmo tipo de coisa, né? Então, é muito, muito mais fácil você industrializar processos e criar coisas para vender quando todo mundo tem os mesmos desejos, as mesmas vontades, o mesmo jeito de ser e de agir no mundo, Sim. né? Por isso que a nossa luta ela precisa continuar, não só em desnaturalizar isso, mas em trazer as personalidades de cada um, em trazer o jeito de ser de cada povo, de cada forma. Isso é muito importante nesse processo para a gente desconstruir. Isso me lembra muito também as perspectivas de Foucault, por exemplo, né? Quando ele falava da microfísica do poder, dessas relações, né? Essas relações são construídas para dominar, né? A colonialidade nada mais é do que a dominação dos povos, né? Com o intuito mesmo de fazer com que quem tenha mais poder ganhar algo com isso, né? Perfeito, exatamente. Então, essa monocultura que é muito característica do pensamento colonial, que precisa ser combatida e que é combatida pelo feminismo comunitário, eu vejo que tem um termo que a psicóloga social Geni Nunes, que inclusive é uma psicóloga brasileira, feminista, indígena, guarani, né, que tem uma produção muito rica e ela discute sobre afetos, relacionamentos e outras coisas, né, mas esse tem sido o foco, né, do que ela tem discutido. Então ela fala da monocultura dos afetos, da monogamia, né, discute, problematiza isso. E aí ela sempre traz o termo reflorestamento, né? Então, reflorestar enquanto movimento intercultural e contra a colonialidade, né? Então, o feminismo comunitário como essa possibilidade de reflorestamento de quem somos, né? De reflorestamento dos modos de vida, de reflorestamento dos modos de fazer política e de existir no mundo, né? Então, contra a monocultura, só o reflorestamento mesmo, né? Que é justamente a diversidade. O reflorestamento traz essa ideia de trazer para um território a diversidade que já existia nele e que foi devastada, né? Então, é isso. E aí, essa própria, quando Mirella traz a noção do capitalismo, né? E o quanto o capitalismo, com a sua própria forma de produzir, né? E como a razão moderna, na verdade, inventou, talvez tenha sido antes disso, na verdade, né? Mas dentro dessa tradição europeia, essa compreensão do tempo linear, né? E isso é uma compreensão que o feminismo comunitário vem rebuscando de dizer, a gente tem que defender um tempo que é um tempo circular, né? E alguns autores, né, decoloniais, eu esqueci o nome desse autor, mas fala até do tempo espiralar, né, mas de outras formas de tempo que não seja o tempo linear, porque o tempo linear é uma invenção branca e é uma invenção que ela está em desapartamento com a própria natureza, porque o tempo da natureza não é linear, né? O tempo da natureza é cíclico, né? Então, a natureza ela se faz a partir dos ciclos, né, de crescimento, de desenvolvimento, de morte, de geração de vida novamente. Então, essa ilusão criada pelo colonialismo de que existe um tempo linear é uma ilusão que nos distancia, né, da própria perspectiva natural, né? Então, e o capitalismo se aproveita disso, né? Porque isso gera uma ilusão de que aquela linha, né? Porque se você pensar uma linha ela não tem fim, né? O próprio conceito de linha aí, se você for pensar em uma reta, né, linear não tem fim, mas as coisas têm um fim, né? As coisas têm um fim e um recomeço. Elas não são assim da forma como esse tempo linear que o colonialismo quer nos fazer acreditar e que é extremamente prejudicial, porque isso faz com que a gente se relacione com a natureza em uma outra lógica, né? E isso faz com que a gente tenha, no momento, esse devastamento da própria terra, né, em que a gente está chegando num colapso justamente porque a gente acreditou que a nossa terra teria como sustentar essa linearidade que foi imposta a ela,
né? Essa linearidade de produção infinita, né? E numa linha de produção reta, que a gente não sabe onde vai parar e que não respeita o tempo da natureza de recriar a partir daquilo tudo que foi produzido. Né? Então, o tempo linear é uma invenção que nos prejudica e, além de tudo, é uma ilusão, né? Que a gente está demorando ainda a acordar, né? Ou se já acordou, não está sabendo como sair dela. Deixa eu ver. O que mais eu coloquei por aqui? Ok, Zeila. E aí é isso, eu acho que as coisas que eu mais gostaria de falar, né, sobre esse texto são essas coisas, né, que eu destaquei aqui, essas relações que eu fiz. E aí eu queria destacar só uma fala do Boaventura de Souza Santos sobre igualdade, né, sobre o paradoxo da igualdade, e aí ele traz um imperativo, como se fosse um imperativo categórico para falar de interculturalidade, né? Ele diz assim: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Né? Então, eu acho essa citação, assim, famosíssima, né? Famosíssima. A gente precisa retomar. Isso. E aí, para encerrar mesmo, eu vou deixar só uma indicação também de leitura que, por coincidência, por coincidência não, né? O meu companheiro, ele atua na licenciatura intercultural indígena aqui da UEMA, né? E aí eles estão lendo um texto agora que é da Linda Tuhiwai Smith, que é uma indígena maori, né, da Nova Zelândia, e ela publicou um livro chamando Descolonizando Metodologias, Pesquisas e Povos Indígenas, né? Então é um livro muito interessante para quem quiser pensar sobre interculturalidade e pesquisa com pessoas indígenas. E é isso, gente. Obrigada, parabéns. Repete aí, Larissa, o nome do texto. Eu vou anotar bem aqui, Magno, tá bom? Vou botar aqui no chat.